Fala, galera, ó, se liga aí que a collab na Nestlé com a Forneria Original vai até o Dia dos Namorados, beleza? A parada é a seguinte, aproveite no iFood. Tamo junto. Queria saber do Cadu, até pra você também, é que, primeiro, duas coisas. Primeiro, sem esse complemento é difícil sobressair no meio de todo mundo. Você concorda com isso, assim? Sem esse complemento, vai ter que ser uma coisa muito assim, o cara tem que ser muito talentoso, mas para ele sobressair, ou entre os iguais, quem faz isso tem um destaque maior. Cara, se eu puder começar, assim, depende. Depende. No nosso caso, a gente já trabalhou com jogadores que, assim, o conhecimento dele é tão elevado, mas tão elevado do jogo, a gente chama isso de inconsciente competente. Que a gente perguntava pra ele uma parada e ele não tem ideia do porquê. Ele é tão genial, tão inteligente, um exemplo claro de um ex-cliente nosso, que é o Felipe Coutinho, que, cara, ele só resolve o problema do que tá acontecendo. E outra parte que, às vezes, tem super talentos que vão sobressair independente de ter o trabalho, é porque os clubes mesmo já investem bastante tempo e energia com baitas profissionais para que seja aquilo desenvolvido. Se um clube é extremamente bem estruturado, consegue dar essa atenção individualizada, o cara tem um conhecimento alto, nosso trabalho fica um pouco obsoleto. A importância da gente existir é nos casos quando isso não acontece. O meu segundo ponto era esse, o conflito com o clube. Ou o jogador não se sente tão confortável de, se expor ali dentro do clube, alguma coisa nesse sentido, e com o staff próprio, que vai caminhar com ele para a carreira inteira, ele, se sente mais à vontade para poder trabalhar esses aspectos. Mas assim, é possível? Cara, mas é um clube que está super estruturado para atender essas demandas e um jogador que já é muito bem desenvolvido. Eu entendi o seu ponto. A gente gosta de otimizar até nesses casos para o cara subir de patamar. E hoje, cada vez mais, é natural que os jogadores busquem mais por essas soluções, não só a minha, a do Cadu, mas igual vocês comentaram, nutrição, psicologia, financeiro, o próprio representante do atleta, para que ele, até mentalmente, ele tenha uma certeza. Cara, tudo que tinha para fazer tá feito. E aí agora eu vou tranquilo. Mas tem alguns casos de caras que não têm e, são talentos mundiais também. Em termos de entendimento tático, você falou do Coutinho, é muito acima mesmo, assim? Muito acima, cara. A gente trabalhou com ele quando ele tava no Aston Villa. Dá um exemplo pra gente, assim. Porque o nosso trabalho a gente vai pegar o jogo, e aí dentro da metodologia que a gente desenvolveu, a gente trata aquele jogo para poder apresentar para ele os pontos em que foram positivos e o que tem margem para melhorar dentro do modelo de jogo do treinador dele, da equipe dele. Então a gente tem duas camadas, a individual e, ele precisa jogar dentro do que o treinador dele pede. E aí, em várias situações, a gente faz reflexões com o atleta, tipo, por que você executou tal ação? E o Felipe, cara... Não sei. Eu fiz. E foi a melhor decisão. Não é que ele fez algo ruim. Exato. Então, assim, nesses casos, a gente tem que tirar o pé. Eu não preciso ficar... trazendo mais informações para fazer o cara pensar. Ele tem a solução, né? Ele tem a solução. Se em determinado contexto o cara já tá desenrolando, meu irmão, segue a vida. Num outro momento defensivo em que tem margem, que a gente pode investir mais tempo ali para refletir junto e construir o conhecimento para ele, beleza. Mas em outras situações, cara, isso a gente não precisa encostar. Um outro exemplo a complementar, recentemente a gente fez uma criação de um curso digital com o Ronaldinho Gaúcho. E aí partes era, entrevistando o Ronaldinho para ele falar sobre algumas coisas e outras partes era me entrevistando para poder explicar. A capacidade dele de fazer é gigantesca. E algumas vezes assim, como que você buscava os espaços em campo? Ele, cara, combinava com meus companheiros. Sim, ele tem um conhecimento tão alto que ele não entende. Não racionaliza, é algo instintivo, empírico, né? É instintivo. Empírico, então ele não né? sabe, eu bati o olho aqui, cara, tem um espaço aqui, tô vendo que o zagueiro tá saindo. Esse processamento é muito rápido e instintivo. E tem um radar na mente. Esses são os gênios. Esses caras são tudo. gênios. Então, num processo de construção com os nossos clientes, o nosso objetivo é que eles fiquem competente inconscientemente, que são esses caras por natureza. Mas tem uns que chegam que eles são incompetentes inconscientemente, ou seja, ele nem sabe ainda que tem uma parada que ele não tá fazendo tão bem. A gente, vamos abrir essa porta aqui, né, Cadu? E na parte física, imagino que seja a mesma linha de raciocínio. Vamos abrir essa porta e apresentar a ele. Cara, você já parou pra pensar que isso aqui pode te ajudar? Ele, nunca tinha pensado nisso. O cara é profissional, tem 10 anos, às vezes nunca tinha reparado num detalhe que ia mudar o jogo dele. E aí você vai construindo até que esses caras fiquem super capacitados, assim. Cara, isso mas aí que você falou bem a questão
da tática do gênio ali, desse 10, né? Você utilizou 2 10, né? O Felipe Coutinho e, porra. Pô, tá maluco. Aí o maior de todos, Tá louco. Aí, cara, mas são caras que já tem isso nele, né? Os caras nascessem programados. Mas por que você faz? Não, eu faço o que eu faço, né? Ele tem que resolver o problema e ele resolve agora. Eu pensei, porque o cara tava aqui, isso aí, não, eu fiz. Não, e toda profissão vão ter Claro, essas pessoas. sim. As Acima da suas, média. mesmo assim, Claro com que certeza sim. vocês Os caras passaram por um geniais. projeto, né? Por um processo de conhecimento, de se desenvolver, vocês ganharam um leque ali maior internamente. Mas, cara, você tem um talento ali que tem muita coisa pra... Catarelli, por que você fala Bom, desse né? jeito? A gente faz Mano, me isso parece que é o ultimamente. certo, entendeu? Betão, por quê? Mano, e a parada vai embora, entendeu? Mas eu gostei do que você falou, que é interessante, que a entrada desse mercado foi muito no que faltava no clube, né? Porque você bem disse, né? Se o clube tiver no top do que tem que oferecer pro atleta, geralmente ele vai atingir as metas dele sem buscar esse complemento. Mas o difícil do clube é o que ele falou, individualizar. É uma das coisas... Desculpa Né? até cortar. Acho que na parte física, a gente busca... É muito mais difícil... Não que da parte deles seja mais fácil, mas é que ele consegue mostrar mais imagem, né? E às vezes o atleta ele é muito visual, né? A minha, eu preciso desconstruir, às vezes, um padrão de movimento que o cara tem a vida inteira. E ninguém chegou pra ele e falou, filho, você tá correndo errado. Aí não é tirar um chip e colocar outro. Irmão, é um trabalho de formiguinha. E você vai fazendo padrão de movimento, sem deixar de trabalhar estabilidade, mobilidade. O cara precisa ter para conseguir, né, diversificar o número de ações dele para qualquer direção. Então, fica uma coisa um pouco mais maçante, às vezes é chato. E aí é óbvio, o cara quando é acima da média, você fala pra ele uma vez, ele repete aquilo uma vez, e aí no jogo, às vezes quando a gente consegue ver um lance dele arrancar com a bola, ele se desvencilha da marcação. Tem ali 20 metros pra ele arrancar. Você vê que em 2, 3 passadas, ele já ajustou o corpo dele, já tá com o movimento limpo, ele tá bem ajustado, e vai ganhando campo de uma forma absurda. Aí é óbvio, né? Ele consegue mudar de direção de forma mais rápida, com uma técnica melhor, porque ele tá mais equilibrado que o adversário. Às vezes você vê o cara, o Luiz Henrique, passou com uma facilidade absurda do zagueiro. É óbvio. Não foi eu que ensinei pra ele a ameaçar, bater e cortar. Esquece. É natural dele. E não tem como. Ele vai fazer isso 25 vezes. Você deixa ele mais rápido. E 25 vezes vão cair. Só que entre a primeira ação, que é ameaçar bater, e a segunda ação, que é cortar, o tempo disso, ele vai ficando cada vez mais curto. E o movimento cada vez mais limpo. Então, quando ele faz o movimento do chute, o cara que tá marcando ele fala, vai chutar, irmão. Ele tá muito apoiado, ele deitou o corpo, ele vai chutar. Aí o cara, queque, já era. Tu não volta mais. Já foi de ralo. Entendeu? Isso é mais difícil de construir, entendeu? E essa questão motora, né? Motora. Por exemplo, quando... se você vê assim, até o movimento de corrida... Vamos botar aqui uma coisa mais clara, assim, que não é o caso de um atleta... Um cara é sem jeito, né? Descoordenado. Coordenado. Aí você vai tentando ajustar a coordenação Exatamente. dessa corrida, isso, né? É isso aí. Porque o cara descoordenado, ele perde mais tempo tentando se equilibrar. Exatamente. Ele não é tão rápido, ele não é tão equilibrado. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.